Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse conflito entre Israel e Hamas, não há lado certo e nem errado. Israel é um Estado e, portanto, é um grupo armado que se impõe em um determinado território, coagindo pessoas pacíficas e, logo, ele é inerentemente antiético. O Hamas é um grupo armado que se impõe em um determinado território, coagindo pessoas pacíficas, portanto, ele é inerentemente antiético. Mas isso não significa que ambos são iguais, necessariamente, né? Israel é um Estado democrático, é um Estado que permite que os cidadãos tenham uma certa liberdade, eles podem escolher dentre as opções que foram colocadas para eles, né, dentro de um sistema jurídico, eles podem escolher aqueles que ocuparão cargos para votar leis, para emitir decretos, né, para cuidar da segurança pública, etc. Só que esse sistema chamado de Estado Democrático de Direito não foi escolhido pelas pessoas que ali habitam, né? Se alguém quiser criar uma outra estrutura, se alguém quiser criar leis diferenciadas, por exemplo, que valham para as pessoas que assim decidiram, essas pessoas não têm essa opção. Se elas falarem, olha, a gente não quer mais sustentar esse Estado, a gente não quer mais pagar imposto, a gente vai se reunir em um local que nós escolhemos, nós vamos criar as nossas regras, né, que vão valer contratualmente para as pessoas que ali estiverem. Nós vamos ter um sistema de polícia nosso, nós mesmos vamos nós vamos providenciar a nossa segurança, né? Ah, não pode. Você só pode fazer isso dentro dos limites que já foram traçados pela Constituição, pelo Código Civil, pelo Código Penal, etc., daquele Estado, né? E os eleitores não podem ser responsabilizados pelos atos dos governantes, né? Porque muitas vezes o eleitor escolhe o seu representante, entre aspas aqui, né? Porque para haver uma representação verdadeira, o eleitor deveria primeiramente ter a opção de participar ou não desse sistema, e ele não pode, né? Mesmo se ele não quiser votar em ninguém, se ele anular o voto ou não comparecer à votação, a vida dele vai ser gerenciada pelas decisões desses políticos, né, que procuram se legitimar por esse sistema. Então, o eleitor, ele faz uma escolha por um mal menor, né? E quando esse político decide jogar bomba sobre inocentes, por exemplo, né, não significa que o eleitor concordou, como se o eleitor tivesse eleito esse político com esse propósito, né? Às vezes ele pensou em outra coisa, alguma promessa desse político, né, que atraiu o tal do eleitor. E é por isso que os terroristas estão totalmente errados quando usam o argumento da democracia de Israel para justificar ataques contra inocentes, para justificar atos terroristas, né? Ora, ainda que o seu povo seja oprimido, seja esmagado brutalmente por um líder israelense, isso não significa que os eleitores israelenses sejam os responsáveis pelos ataques, não. No máximo, esse governante sim é que poderia ser morto, se for necessário, né, para preservar a vida dos inocentes palestinos, pelo bem do argumento, né? Não estou aqui justificando que alguém faça isso, estou apenas me colocando no lugar desse terrorista palestino que procura justificar os seus atentados. E é por isso que o que o Hamas fez foi algo, assim, inaceitável sob qualquer ponto de vista, né? Quando a gente vê aquelas imagens dos kibbutz destruídos, onde quem morava ali eram famílias, né, pessoas pacíficas. Quando a gente vê aquelas imagens da rave, né, as pessoas ali que estavam se divertindo, de repente elas saíram correndo e foram metralhadas, né? Ora, obviamente isso não tem nada a ver com a legítima defesa de um povo contra o seu opressor, muito pelo contrário, isso é uma perpetuação de um sistema, de um Estado, melhor falando, de tensão, né, de antagonismo, que só vai alimentar a opressão, né, por parte do Estado israelense. Então, a princípio, Israel estaria certo nessa guerra. Ele seria o lado do bem, né, o lado para o qual nós deveríamos torcer.
Porém, pessoal, infelizmente Israel está tomando atitudes que o aproximam muito do Hamas, né? A partir do momento que Israel jogou uma bomba naquele campo de refugiados, sabe? Aquilo ali fez com que eu perdesse totalmente qualquer vontade de torcer por Israel, né? Eu não estou mais achando que Israel merece apoio, né? Pelo menos não um apoio incondicional nessa guerra. Eu acredito que sim, que o grupo Hamas, se não era terrorista, tornou-se terrorista agora, a partir do dia 7 de outubro, e deve sim ser extinto, deve ser destruído, né? Ele deve sofrer uma retaliação forte e, se possível, os seus integrantes devem ser presos, julgados, né, e condenados. Mas naquela situação ali eu não vejo viabilidade nisso, né? Numa guerra ali, naquela situação, acho que não tem como você capturá-los, né? Parece que a atitude correta mesmo é partir para cima deles, porque eles não vão se render também, eles estão fortemente armados, né? Talvez a atitude mais sensata mesmo seja identificá-los muito bem e matá-los. E aí nós temos o problema, como fazer isso sem ferir inocentes palestinos, já que os terroristas estão incrustados em meio aos inocentes, em meio às pessoas pacíficas, né? Que não tem nada a ver com o que aconteceu. Mesmo que o Hamas fosse eleito para o poder executivo, que ele não foi, né? O Hamas tomou o poder ali na faixa de Gaza e está agindo realmente como um grupo despótico, como um grupo totalitário, né? Ora, não tem como evitar a morte de inocentes nessa situação. Simplesmente é impossível, né? Então Israel deveria fazer tudo o que é possível para minimizar isso, né? Para causar o mínimo de mortes de inocentes com o menor grau de sofrimento. Essa é a escolha trágica que nós temos diante da vida, né? A ética não é um grupo de leis matemáticas, né, que você pode ali calcular certinho para chegar numa equação exata. Não. Você vai ter que escolher o mal menor muitas vezes na sua vida, né? Isso se dá nos mais diferentes âmbitos, né? Aqui no canal eu já fiz vários vídeos falando sobre crueldade contra animais, né? Me opondo a isso e dizendo que nós temos que praticar essa oposição à crueldade, inclusive no momento de escolher o que nós vamos comprar na farmácia, o que nós vamos consumir, né? O modo como nos alimentamos. E para isso nós não podemos consumir nada que venha dos bichos, né? Porque com isso você está alimentando uma indústria de crueldade, na medida em que o ser humano consegue viver muito bem, com força e saúde, sem nada que venha dos animais. E portanto, quando você paga para que alguém explore o animal, para que alguém o mate, você está assim colaborando com uma crueldade, né? Agora, a gente não consegue deixar de explorar os animais 100%, a gente não consegue deixar de matar, né, os animais. Isso se dá principalmente com respeito aos insetos. A agricultura mata milhões deles, né? E ela mata até mesmo pequenos mamíferos no momento de colher, né? Ali quando a máquina colheitadeira passa, ela acaba matando muitos animais. Só que o problema seria ainda maior se nós, né, se eu e outros veganos, né, passássemos a consumir produtos de origem animal. Por quê? A maior parte do produto da agricultura é destinado aos animais da pecuária. Eles se alimentam de ração, principalmente de soja e de milho. A maior parte das terras agricultáveis do mundo é ocupada pela pecuária. Então, quando você consome carne, bebe leite, come ovos, você está colaborando não só para que esses animais, vacas, né, porcos, galinhas, etc., sejam explorados e acabem sendo mortos, que é o que sempre acontece nessas indústrias, né? Mesmo as indústrias que não são da carne, os animais que são usados ali, eles acabam sendo abatidos, né? Sendo mortos no fim, quando não servem mais. Você está colaborando também para que a agricultura continue produzindo ração para esses bichos, né? O que é totalmente desnecessário, na medida em que eles nem deveriam existir, né? Eles não são animais que vivem no seu meio natural, que foram gerados ali pela vontade dos seus genitores, mas eles são animais que existem porque humanos colocaram esses animais nas fazendas, né, e colocaram esses animais para se reproduzirem. E muitas vezes é o próprio humano que vai lá e insemina artificialmente a fêmea, né, cometendo um abuso sexual. Ele paralisa as pernas da fêmea e enfia a mão ali dentro com o sêmen,
escolhido previamente, né, de um macho da espécie, sendo que depois a fêmea tem o seu bebê retirado de si, ainda muito cedo, né, no caso das vacas ali, o bezerro passa um tempo com a fêmea e depois é tirado, e ela sofre muito, né, e o filhote chora também, e é assim que o leite é produzido, assim como a fêmea humana precisa estar grávida para produzir leite, a vaca precisa também, né? Então veja, assim como nós precisamos da agricultura e com isso matar muitos insetos e mamíferos, né? Nós precisamos admitir que na luta contra o terrorismo, inocentes acabarão sendo mortos. O que não pode ocorrer é um ataque intencional contra inocentes. Inclusive isso é proibido por convenções internacionais, né? Tratados que os próprios estados assinaram. E Israel me parece que está cometendo crimes, né? Está cometendo crimes de guerra quando ele joga bomba ali no campo de refugiados. E provavelmente também está cometendo crime quando ele corta água e luz da faixa de Gaza, né? Gerando danos imensos para aquela população, né? Que na sua grande maioria é feito de pessoas que querem apenas estudar, trabalhar, né? Viver pacificamente, né? Que não querem realmente que nenhum tipo de sangue inocente seja derramado. De modo que essa guerra só mostra como o Estado é cruel, como o Estado realmente é um ente ilegítimo, e nós devemos privilegiar a liberdade individual das pessoas para se associarem, para se desassociarem com quem bem entenderem, né? A ética consiste em você respeitar interesses pacíficos, né? A ética se resume nisso, né? Não contrarie interesses de indivíduos que estão apenas vivendo normalmente, que estão exercendo as suas faculdades físicas e intelectuais, né? A não ser que esses indivíduos estejam colocando em perigo outros seres, né? Porque aí eles estão deixando de ser pacíficos, eles estão abusando da sua liberdade, do seu direito, né? E o Hamas passou desse limite há muito tempo, ele deve sim ser exterminado. E nisso o Estado de Israel já se perdeu, né? O Estado de Israel merece uma oposição vigorosa contra esse atentado que ele cometeu contra o povo palestino, contra refugiados, que são as pessoas mais vulneráveis do mundo, né? As pessoas que são mais carentes de qualquer tipo de coisa, alimento, né? Local para viver, saúde, tudo, né? São pessoas realmente que necessitam de assistência. E nada justifica isso que aconteceu, tá, pessoal? Então, eu estava do lado de Israel, né? Aí a minha visão mudou conforme o tempo foi mostrando, né? Que o líder israelense realmente é um autoritário, é um déspota, é um tirano, né? Ele cometeu um erro assim fragoroso quando ele deixou isso acontecer, quando ele deixou que o Hamas chegasse nesse nível. Nada justifica isso, né? Israel passou, né, uma vergonha internacional quando ele permitiu que debaixo das suas barbas o Hamas se organizasse e cometesse esse atentado. Eu não vou adotar aqui uma teoria da conspiração para dizer que o líder israelense queria ou que ele sabia que isso iria acontecer, né? Não, eu vou me resguardar apenas a dizer que muitas vezes os políticos cometem erros estúpidos, né? Os políticos são seres humanos e o líder israelense tinha muito o que se preocupar com os protestos que estavam acontecendo. Ele estava empenhado em aprovar uma emenda constitucional, se eu não me engano, ou uma lei que iria limitar os poderes da Corte Suprema, e simplesmente acabou se deixando acontecer isso, né? A inteligência de Israel me parece que cometeu uma série de equívocos e acabou se chegando nesse nível, pessoal. Esse conflito entre os sionistas e os palestinos sempre me pareceu algo insolúvel, sabe? Aquela situação que você olha e você não vê perspectiva. Sabe por quê? Porque ninguém quer chegar a um meio termo. Ninguém quer realmente ceder, né? Os argumentos religiosos pesam muito, sabe? E não só os argumentos religiosos, mas os argumentos de ordem histórica, né? Ordem cultural,
sabe? Aquelas pessoas que dizem, olha, essa é a terra dos meus antepassados, sabe? Eu me identifico com este lugar, eu não me vejo fora deste lugar, sabe? É muito parecido com o modo como os indígenas encaram a sua própria terra, né? Como um local sagrado, um local em que eles fincam suas raízes, sabe? Um local sem o qual eles não são eles mesmos. Imagine aqui no Brasil o que aconteceria se os descendentes dos povos que foram explorados, chacinados, quisessem tomar para si as terras que os seus antepassados ocuparam, né? Imagina se eles quisessem adentrar na casa, por exemplo, de pessoas que comprovadamente são descendentes, né, dos europeus que aqui se fixaram e falassem assim, olha, nós vamos retomar este local aqui, nós vamos pegar toda a costa aqui da Bahia, né? Nós vamos pegar essas terras aqui sobre as quais existem laudos antropológicos dizendo que eram terras indígenas em épocas passadas, porque agora nós vamos voltar para a terra que é nossa. Ora, não se conserta injustiças com outras injustiças, sabe? Os indivíduos que existem hoje não têm responsabilidade pelo que ocorreu, né? Nós devemos sim mostrar a nossa repugnância pela chacina que aconteceu contra os povos indígenas, contra a exploração que eles sofreram. E o modo como nós podemos fazer isso é, hoje, procurando respeitar os indígenas que ainda existem e as terras que foram ocupadas por esse processo violento, elas até podem ser devolvidas, mas desde que os descendentes dessas pessoas tenham permanecido se identificando como indígenas e tenham reivindicado essa terra para si desde então, né? Porque se eu descubro que eu sou descendente de um cacique que foi morto, né, há 100 anos e agora eu vou querer a terra para mim, ora, eu estou cometendo um oportunismo, né? É diferente de aquele cacique ter deixado um filho que gerou um outro filho e essas gerações permaneceram tentando voltar para aquela terra, eles permaneceram tentando conscientizar o Estado de que eles tinham direito àquela terra, de que a terra era deles, e aí você tem o quê? Uma linha de continuidade ao longo do tempo, né? Eles continuaram acreditando que eles eram indígenas, se identificando como tal, porque o critério para você ser indígena é você ser descendente dos povos originários e você se identificar com essa etnia, né? São esses dois requisitos. Então, se uma pessoa ela é descendente, isso não é suficiente, né? Mas ela se vê como indígena, ela se empatiza com a cultura indígena, né? E ela procura formas de possuir a terra de volta para si. Formas essas que não precisam ser violentas, né? Podem ser protestos, podem ser manifestações, né? Das mais variadas formas. Pode ser movimentos políticos, né? Tentando criar leis nesse sentido. Aí sim, você tem uma reivindicação justa, né? Agora, quando você tem uma quebra nessa linha histórica, aí você perde aquele caráter de legitimidade, de uma oposição justa a uma invasão que foi feita, né? Porque aí as pessoas que foram expoliadas, elas se conformaram com a situação, né? E simplesmente não existe mais uma solução para isso, não existe uma solução perfeita. Você não tem como reconstituir aquilo que aconteceu, né? É como se fosse um assassinato, a vítima não vai voltar, não importa aquilo que seja feito. Então, aplicando essas premissas para o caso dos israelenses, né, e dos palestinos, ou melhor falando, dos judeus sionistas e dos palestinos. Ora, o povo judeu vivia originariamente naquela terra, né? Por razões históricas, eles saíram daquele local, eles foram expulsos, né? Eles foram levados para o cativeiro, eles foram dispersos, mas o povo judeu sempre quis voltar para aquele local, né? E depois que a Segunda Guerra terminou, os estados se reuniram e decidiram criar o Estado de Israel, o que obviamente deveria acontecer naquele local.
Porém, já havia pessoas pacíficas morando ali, pessoas que também tinham seus direitos, pessoas que não eram responsáveis pelas injustiças que os judeus sofreram. Tudo aquilo que o Estado faz é inaceitável, mas na concretude dos fatos nós temos que admitir que muitas vezes o Estado vai tomar atitudes que não poderiam ser tomadas por outros entes, porque é o Estado que monopoliza a violência. Nós não temos como resolver determinadas situações pela iniciativa privada, na medida em que nós vivemos em um mundo dominado por essas máfias e nós temos que nos conformar temporariamente com isso. Diante da situação concreta, não adianta você cruzar os braços e falar: eu não quero nada que venha do Estado, porque o Estado vai agir sobre a sua vida, ele vai te influenciar, ele vai te impactar. Então, uma vez que os Estados decidiram que Israel voltaria para aquele local, e os judeus tinham um direito legítimo a voltar para lá, cria-se um conflito com aquelas pessoas que moravam ali, né? E aí, pessoal, é isso que eu estou dizendo, é necessário que ambas as partes cedam. As pessoas que moravam naquele local, no momento que o Estado de Israel foi criado, tem que entender que aquela terra estava sendo reivindicada há séculos por aquele povo. E o povo que foi morar ali tinha que entender também que aquelas pessoas não tinham condição de simplesmente sair das suas terras, sair das suas casas, que foram conquistadas a tanto esforço, com tanto sacrifício. É necessário sim que se chegue a um meio termo. E é por isso que tantos defendem a criação de 2 estados. Eu prefiro dizer a criação de 2 territórios, né, em que cada povo possa se autogerenciar, né? Só que esse autogerenciamento não precisa acontecer numa forma estatal, né? Um autogerenciamento pode ocorrer dentro de um contrato, dentro de um acordo entre pessoas que moram em um determinado local e que decidem criar as suas regras, né? Regras essas que vão dizer respeito a tudo, né? Assim como o Estado tem Código Civil, Código Penal, etc., tem leis sanitárias, né? Os indivíduos pacíficos podem também combinar entre si essas regras e podem combinar o pagamento de taxas para manter esses serviços ali, né? Enfim, mas em 2023 eu sei que nós não vamos chegar nisso, né? Então, se for necessário criar 2 estados, é melhor ainda, né, do que você ter apenas um estado, né? É melhor que você tenha estados distintos, até porque eles vão poder concorrer entre si, né? O indivíduo vai poder se deslocar, né? Ele pode decidir morar em outro estado que tem outras leis, que tem outro sistema. Aí ele pode decidir, ó, aquela máfia ali é menos ruim que essa, né? Então eu vou para aquele território ali, porque eu vou ser menos explorado ali, né? Então a conclusão disso tudo que nós estamos vendo é que os 2 lados, tanto o Hamas como o Estado de Israel, estão tremendamente errados, ainda que o Hamas tenha sido o único errado no começo, né, quando ele cometeu aquele atentado terrorista. O Estado de Israel já se colocou no nível do Hamas, né, e ele deve ser repugnado por essas atitudes, e nós temos que defender a criação de 2 territórios, né, e se for proposta a criação de 2 estados, vamos ter que aceitar isso, porque é o mal menor diante da situação atual, né? E temos que defender a punição tanto dos líderes do Hamas quanto dos líderes israelenses que colaboraram para que inocentes fossem mortos de modo intencional e não como uma consequência necessária de uma conduta que era boa, porque era necessária para garantir a paz, né, para proteger a coletividade. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso. Até a próxima.